Decidiu a Copa do Brasil em casa, ganhou o título. Nananina não. Aliás, eu vou te passar agora um dado histórico para você chegar no bar e pagar de gênio para os seus amigos. Em 19 das 34 edições da Copa do Brasil, foi o visitante quem levantou a taça e calou o estádio rival. Mas isso não quer dizer que esse ano vai ser assim, não. A ida vai ser no Maraca, o infernal Maracanã. Essa plaquinha aí do Gabigol é do ano passado, mas não fica velha nunca. E o aproveitamento do Flamengo em 2023 jogando em casa é absurdo. A gente tá falando de um time que conquistou quase 80% dos pontos disputados, com uma média de 2 gols marcados por jogo, inferior a 1 gol sofrido. Fora que nessa temporada o Flamengo não perdeu nenhum jogo decisivo como mandante, seja no Campeonato Carioca, Copa do Brasil ou Libertadores da América. Até mesmo contra o Independente Del Valle na Recopa, ganhou o jogo por 1 a 0 e acabou perdendo o título nos pênaltis. Já quando a gente bate o olho nos números do São Paulo jogando longe do Morumbi nessa temporada, dá pra ver que o foco é voltar vivo. A maior preocupação vai muito além desse aproveitamento abaixo dos 50%, até porque nos últimos 10 jogos o São Paulo perdeu 7 deles. Mas aí então, olhando pelo copo meio cheio, a única vitória nesse período foi contra o Palmeiras e justamente pela Copa do Brasil. Agora, pegando esse recorte do Flamengo como mandante e o São Paulo como visitante só na Copa do Brasil, a gente vê que a diferença no aproveitamento entre os times cai muito. E pode até ser que tenha te chamado a atenção o número de gols marcados pelo Flamengo, uma média superior a 3 gols por jogo. Só que aí a gente tem que lembrar que mais da metade desses gols foram marcados naquele jogo contra o Maringá, que o Flamengo ganhou por 8 a 2. Nos outros 3 jogos contra o Atlético Paranaense, Fluminense e o Grêmio, o Flamengo fez 5 gols, assim como o São Paulo, que enfrentou o Sport, Palmeiras e Corinthians e também fez 5 gols. O Luciano ficou todo felizinho que vai decidir em casa, né? Mas ó, tem motivo, tá? Se a gente tava falando do aproveitamento terrível do São Paulo jogando fora de casa nos últimos 10 jogos, no Morumbi a história é outra. É exatamente o contrário. São 7 vitórias e só uma única derrota. Pegando um recorte mais geral da temporada inteira, o aproveitamento beira os 70%. E a única derrota em um jogo decisivo foi contra o Sport, que justamente o São Paulo acabou se classificando nos pênaltis. A gente tem que lembrar também que a última vez que o São Paulo foi eliminado em um mata-mata jogando no Morumbi foi lá em 2020, até porque a eliminação pro Água Santa foi quando o time mandou o jogo no Allianz Parque. Já olhando o Flamengo fora de casa nessa temporada, me chama muito a atenção o número de gols sofridos. É um time que vem enfrentando problemas defensivos desde o começo da temporada. É bem verdade que faz muitos gols, mas também toma o mesmo tanto que faz. Só que o recorte da Copa do Brasil não é tão diferente assim entre os times, pelo menos nos números, até porque eles não mostram o amplo domínio que o São Paulo teve contra o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final e a virada histórica contra o Corinthians na semifinal. E o mesmo vale para o Flamengo, que jantou o Atlético no Paraná e contra o Grêmio na Arena dos Caras fez uma partidaça, talvez o melhor jogo do Sampaoli no comando do Flamengo. A torcida do Flamengo pode estar na bronca com o Sampaoli, não repete escalação, não é querido pelo grupo, mas os números desde que ele chegou jogando em casa são absurdos, quase 80% de aproveitamento e não perde desde abril. Essa derrota, a única foi pro Botafogo, que beleza, é rival, mas calma também, né? Perder pro time que faz a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro não é demérito nenhum. O São Paulo do Dorival é o time home office, só joga em casa, quase o dobro de derrotas em relação às vitórias e ainda sofreu mais gols do que marcou. O Flamengo com Jorge Sampaoli jogando fora também não é lá aquelas coisas, mas os números mostram que é um time muito menos dependente do Maracanã do que o São Paulo é do Morumbi. Aliás, o torcedor são paulino tem sido um grande trunfo para esse São Paulo do Dorival Júnior, até porque, assim como no Maracanã, vão ter mais de 60 mil caras apoiando o time. Pelo desequilíbrio claro que existe entre os dois times jogando dentro e fora de casa, eu imagino que o Flamengo faz uma vitória magra no Maracanã e o São Paulo devolve o mesmo placar jogando no Morumbi. Quem vai ganhar nos pênaltis, você me conta aqui embaixo nos comentários depois de se inscrever e ativar o sininho das notificações.